O presidente Michel Temer divulga um novo vídeo com um balanço positivo e a defesa das reformas em andamento, mas ignora a denúncia contra ele. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Michel Temer deixou bem clara ontem a estratégia que será adotada para fazer frente à crise, tentar retomar a discussão em torno da aprovação das reformas. Apesar dos problemas enfrentados hoje, inclusive dentro da base aliada, o discurso oficial é de que é preciso continuar trabalhando pela reforma da Previdência. Eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado, faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. Governo, Parlamento e a sociedade brasileira têm ainda um desafio maior: salvar as nossas futuras gerações. Significa salvar a Previdência Social. O presidente, vale lembrar, tenta apontar apenas as vitórias e, ao falar de problemas, cita o que ele chama de dias desafiadores que o governo tem enfrentado. Mais uma vez, o presidente Michel Temer divulgou o vídeo nas redes sociais com balanço positivo, ignorando completamente a questão da denúncia contra ele, que vai ser votada no plenário da Câmara na volta do recesso. Entre os aliados mais fiéis, cresce a pressão por uma reforma ministerial. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, desconversa quando questionado se é hora ou não de se fazer mudanças dentro do governo. Eu sou ministro do Trabalho, quem define o conjunto de apoiamento do governo é o presidente da República, né? Então, eu tenho um princípio comigo, que é um princípio de cuidar da minha pasta, né? Eu sou ministro do Trabalho. Então, o ministro ressaltou ainda que para aprovar as reformas é preciso buscar um consenso dentro do Congresso. De Brasília, Luciana Verdolim. Pois é, o Congresso entrando no recesso parlamentar, né, professor Vila? Sim. Agora só em agosto. E aí é aquela temporada de boatos, de mexericos da Candinha, como falava muito antigamente os programas. Época da revista Intervalo, da revista Amiga. Então a política se resume muitas vezes a esses momentos agora que o Congresso está no seu recesso constitucional e tal. Há uma questão importante na notícia, me parece, é a possibilidade de uma reforma ministerial, ou seja, o Temer já entregou os anéis, os dedos, a mão, o braço, daqui a pouco o corpo inteiro, né, para o centro, chamado Centrão. Né? Um grupo de parlamentares que pretende sustentar o governo, especialmente quando o plenário apreciar a leitura que sequer foi feita ainda do relatório do deputado Abiakel. Quem diria que eu falaria outra vez esse nome, Abiakel, é no plenário da Câmara, que só vai ocorrer em agosto, e aí vai dizer se permite que o Supremo analise a denúncia, receba ou não, em relação à denúncia de corrupção passiva do presidente Michel Temer. Então, a grande questão para o governo hoje é a sua sobrevivência. Governo, na acepção do termo, não existe mais, desde o 17 de maio desse ano, daquela quarta-feira. O que existe é um grupo de pessoas no interior do Palácio do Planalto que fazem de tudo para manter o foro privilegiado. Os que cercam o presidente, Eliseu Padilha, Moreira Franco, etc., eles sabem que dependem do foro privilegiado para não ter problemas com a justiça, porque sabe que em Brasília tudo se sabe, se arranja e a vida segue. Se a Lava Jato tivesse começado no STF, ninguém estaria preso, né? Muito antes, quer dizer, ninguém seria sequer condenado e muito menos preso tal. Então a questão para o governo hoje é essa: vai tentar aproveitar essas 2 semanas para fazer essas articulações, vendendo o meu, o seu, o nosso dinheiro, entregando a esses bandidos, grande parte deles homiziados na Câmara dos Deputados. E, infelizmente, essa é a triste realidade que a gente vive e tal. Nunca é demais lembrar que na lista da Odebrecht, só da Odebrecht, você tem 1.892 políticos. Vocês não ouviram errado. 1.892 políticos tal. Que vai desde o vereador que vendia santinho, né? Que comprava santinho, que a Odebrecht pagava tal, até
o Lula tal. Então você passa um sem número de políticos tal. Essa é a triste realidade que nós vivemos tal. E o tempo vai passando e há um descolamento entre política e economia, porque o governo terceirizou, né, a economia de há muito. Então vai indo, coisa tem uma recuperação leve, pouco relevante. O Brasil poderia estar crescendo muito mais se tivesse um governo republicano, mas o governo, infelizmente, o Brasil não é de hoje que não tem um governo republicano, né?